de F. E o exemplo é justamente os campos df/ds e df/dt. São campos que têm essa propriedade, que no ponto ST eles são tangentes à variedade na imagem. E aí o que eu quis dizer com a derivada do df/ds com relação ao df/dt, então gerou uma certa confusão, porque isso lembra a conexão, mas isso não é um campo na variedade, é que isso aqui é a derivada covariante na variável t do campo df/ds. E a observação é que isso faz sentido porque o campo df/ds ele é um campo ao longo da f, né? Mas, em particular, ele é um campo ao longo da restrição de f a qualquer curva em ômega. Então, você pode pegar o df/ds e olhar esse campo ao longo da curva em que você varia o t e mantém o s constante. Isso aqui faz sentido porque isso aqui é a derivada covariante do campo que eu estou variando t, né? df/ds. Onde o S0 é fixado ao longo da curva f e S0t. Certo? Então você fixa o parâmetro S0 e esse campo aqui vai ser então um campo ao longo da curva. Eu denoto assim a derivada covariante. E analogamente você faz o inverso, né? Derivada covariante com respeito a outra curva, né? Eu tinha observado muito rapidamente que isso fazia sentido porque a gente sabia o campo ao longo de uma curva tangente. Estou sendo só um pouco mais detalhista aqui. Então, em particular, o lema de simetria fica assim, né? Derivada covariante com respeito a S do df/dt é igual a derivada covariante com respeito a T do df/ds. Então, acho que essa é como o Manfredo enuncia, mas dependendo do livro, vocês vão encontrar essa notação aqui também. Okay? Então, isso era só para esclarecer uma dúvida da aula passada. Muito bem. Então, na aula passada, a gente terminou com a aplicação exponencial, né? Você tem uma variedade riemanniana. Uma variedade riemanniana. Escolhe um ponto P na variedade. Então, nós encontramos um epsilon positivo, uma vizinhança V de P, e uma aplicação gama, está definida no intervalo -2, 2, vezes U, né? Onde o U aqui é definido em termos desses dados, né? Quer dizer, o U é o conjunto dos pares QV no fibrado tangente, em que o Q cai na vizinhança do P e o V tem norma menor que epsilon, onde essa norma aqui é dada pela métrica riemanniana nos espaços tangentes correspondentes. E toma valores na variedade, né? Com a propriedade que tal que essa gama de TVQ é a única geodésica que satisfaz, que em tempo zero passa por... Aqui troquei a ordem, né? Isso aqui é QV. E essa aplicação é sem infinito, né? É a única geodésica com gama de 0 QV igual a Q e gama linha de 0 QV igual a V. Certo. Então, está dizendo que geodésicas existem, são únicas, né? Se eu escolher a condição inicial QV próxima do P0
E o importante é que eu coleciono todas essas geodésicas numa aplicação diferenciável. Então, isso está dizendo que elas dependem diferenciavelmente das condições iniciais que moram em U. E com isso, a gente definiu a aplicação exponencial, quando ela estiver definida, né? Como sendo, isso aqui foi a definição, o valor assumido por essa geodésica em tempo 1. Se eu pegar a geodésica que sai de P com velocidade V. Eu ando o tempo 1. Por outro lado, pela propriedade de homogeneidade, isso aqui é gama norma de V, P, V sobre norma de V. O que significa que se eu pegar a geodésica com velocidade constante 1, né, eu estou andando distância igual à norma de V. Então, o desenho é assim, né? Então, você tem aqui o espaço tangente no ponto P. Aqui é a origem. Você escolhe um vetor V. Então, o que a aplicação exponencial faz? No ponto P. Na direção dada por V, você anda a geodésica distância norma de V. Né? Essa aqui é a distância norma de V. Okay? Então, esse segmento aqui é mandado nesse aqui. Então, esse é o significado da exponencial. Então, o que você está fazendo está fixando o ponto P e está pegando todas as geodésicas que saem daquele ponto P de acordo com a direção. Por que você quer fazer isso, né? Existem várias razões. Uma razão fundamental é que a gente tem uma variedade riemanniana, né? Ou seja, não só temos uma estrutura diferenciável, mas agora isso vem com uma geometria. Então, se você me dá um sistema de coordenadas qualquer na variedade, eu posso fabricar milhões de sistemas de coordenadas a partir desse fixado, porque, por exemplo, eu posso tem um sistema de coordenadas, eu venho aqui no RN, aplico um diffeomorfismo, tenho outro sistema de coordenadas. Então, sistemas de coordenadas existem aos milhões. Mas em geometria é útil, muitas vezes, você ter um sistema que é natural, né? Ou seja, um sistema determinado pela geometria. E, no fundo, esse é o papel da aplicação exponencial. Em torno de cada ponto P, você tem essa aplicação, né, natural que, eventualmente, vai dar um sistema de coordenadas. Então, esse é o conteúdo da próxima proposição, o lema, que é mostrar que, de fato, essa exponencial dá um sistema de coordenadas em torno de qualquer ponto. No caso aqui, eu vou escrever como lema, o corolário vai ser isso que eu acabei de falar. O lema é que a derivada da exponencial... Então, deixa eu só... A exponencial aqui está definida em algum aberto da origem, né? Porque eu só tenho gama se o V for muito pequeno. Então, em particular, você pode pegar o disco de raio epsilon, por exemplo. Então, a princípio, ela está definida só num certo aberto da origem. Vamos pegar esse epsilon aqui para ficar já preciso. Né? Disco aqui de raio epsilon. Então, eu sei que pelo menos aqui ela está definida, né? Toma valores em M. Então, se eu olhar para a derivada dessa aplicação na origem, né? A derivada disso daqui na origem, isso aqui vai ser uma transformação linear que vai do espaço tangente dessa variedade TP de M na origem, que obviamente, pode ser naturalmente identificado com o próprio TP de M, porque isso aqui é um espaço vetorial, no espaço tangente da M em P, que é a imagem do P, né? Transformação linear. Então, o lema diz que isso daqui é a transformação identidade. E a demonstração é muito simples. É só usar a definição de
de derivada. Você quer calcular, então, a derivada da exponencial na origem aplicada a um certo vetor v. Então, o que você faz é você pega uma curva cujo vetor velocidade é v, passando pela origem, por exemplo, t vezes v, calcula a imagem pela exponencial e deriva em t igual a zero. Certo? Isso é por definição de derivada, né? Mas então essa exponencial aqui é, por definição, o gama, não é? De 1 PTV, t igual a zero. Tá aqui, t igual a zero. Só que aqui você usa a homogeneidade. Portanto, se a derivada em t igual a zero, esse t eu posso passar para cá. Não é? Agora, lembrem que isso aqui é exatamente a geodésica que em t igual a zero vale p e que tem vetor velocidade v. Então, essa derivada aqui é v. Okay. Então, eu mostrei que a derivada aplicada a v dá v. Certo? Essa é a demonstração do lema. Mas o lema, então, tem um corolário que segue do teorema da função inversa. Corolário. De que, de fato, como essa derivada aqui é um isomorfismo, então existe uma vizinhança do ponto P, tal que a restrição da exponencial a essa vizinhança é um difeomorfismo sobre a imagem. Então, o corolário é de que, dado P em M, existe um aberto. Vou chamar esse aberto assim, do espaço tangente, contendo a origem, né? Tal que exponencial nesse aberto é um difeomorfismo sobre a imagem. Aqui é o tangente, né? É difeomorfismo. Ok? E a demonstração é só usar o lema mais o teorema da função inversa. Certo. Então isso me diz que tem um certo aberto aqui da origem, que é aplicado difeomorficamente aqui. Certo. Portanto, o corolário fundamental é esse, né? Que se tem uma variedade riemanniana, agora, dado qualquer ponto P, a gente tem um sistema de coordenadas natural. Que tem essa propriedade de que as retas radiais são mandadas em geodésicas, saindo do ponto P. E, bom, por que é um sistema de coordenadas? Porque esse espaço aqui tem um produto escalar, né? Então, eu posso sempre fixar uma base ortonormal. Fixada uma base ortonormal, qualquer vetor do tangente tem coordenadas. Claro que as coordenadas vão depender da base que você escolheu, mas aí varia por uma isometria, né? Ok? Muito bem. Então, deixa eu só fazer essa observação. Se você escolhe uma base ortonormal do espaço tangente, você pode pensar na aplicação exponencial como... Estou aqui fazendo um abuso de notação, né? Então, deixa eu evitar o abuso aqui. Colocar só assim. Você pode definir um sistema de coordenadas que pega x1, xn e manda na exponencial ponto P do vetor cujas coordenadas são xz, né? Então, isso aqui é um sistema de coordenadas. Então, isso é que se chama de coordenadas normais ou exponenciais. Então, o que nós acabamos de fazer é mostrar que você sempre tem um sistema de coordenadas normais.
dado pela aplicação exponencial. Ok? Se você tem um aberto de M, né, que vem de um aberto do espaço tangente por um difeomorfismo, pela aplicação exponencial, você diz que esse aberto é uma vizinhança normal. Só definições, né? Você diz que W é uma vizinhança normal de P se existe algum aberto V do espaço tangente contendo a origem tal que a exponencial em P manda o aberto V difeomorficamente sobre o aberto W. Manda V da exponencial. É difeomorfismo. Tá? Então, em geometria riemanniana, a palavra normal, em geral, se refere à aplicação exponencial. Está clara a definição? Ok. Você também pode introduzir a seguinte terminologia. Você pode definir as chamadas esferas geodésicas, né? As esferas geodésicas ou esferas normais. SR de P. Isso aqui é simplesmente a imagem pela exponencial da esfera de raio R centrada na origem, contida no espaço tangente. Certo? Então, desenho assim, né? Você tem aqui Estou olhando aqui para a aplicação exponencial. Aqui eu tenho esse desenho assim. Então, isso aqui é mandado na variedade em torno do ponto P, objetos assim. Certo? Então, se eu fixo aqui o raio R, esse cara aqui é chamado então de esfera geodésica. Assumindo aqui que eu estou trabalhando dentro de uma região onde a exponencial seja um difeomorfismo, né? Isso aqui eu estou assumindo que é uma vizinhança normal. Então, em geral, quando você usa aplicações exponenciais, né, você pode falar de duas coisas: as esferas geodésicas e as chamadas geodésicas radiais. Geodésicas radiais são aquelas que saem de P. Geodésica radial. Meio que imitando o que acontece em coordenadas polares, né? Ok? Então, essa é só a definição. Só fazer um exemplo. O que acontece na esfera? Pega a esfera de raio 1, né? Eu quero descrever a aplicação exponencial na esfera de raio 1, por exemplo. Eu deixei como exercício aqui implícito, né, mostrar que as geodésicas da esfera são os grandes círculos. Então, o que você faz aqui, digamos que eu pegue o polo norte, ou seja, o ponto P. Então, se eu pego uma reta radial aqui, isso é mandado num grande círculo, né, que eventualmente vai chegar no menos P. Mas aí, se eu quiser descobrir as esferas geodésicas, o que vocês vão observar é que, por causa da simetria da esfera, né, que ela é invariante aqui por rotações, isso aqui é mandado numa esfera mesmo, em torno do ponto P. Assim por diante. Até que quando você chega, estou pegando aqui a minha esfera de raio 1, então quando eu chego à distância π sobre 2, né, essa distância aqui é π sobre 2, eu chego no equador, né? Mas se eu ando, então, distância π, eu chego no ponto antípoda. Então, num determinado momento aqui, que é o momento distância π,
esse cara aqui é mandado no ponto antípoda. Então você vê que a exponencial deixa de ser um difeomorfismo aqui, né? Ela vai mandar esse cara no ponto P e você pode continuar. A esfera é uma dessas variedades em que as geodésicas ficam definidas para todo T. Então, em particular, a exponencial está definida no espaço tangente inteiro. Se você passa aqui, aí você volta a obter esferazinhas começando a partir aqui de novo, subindo. Certo? Então, ela fica para sempre, né? Subindo e descendo. Mas ela vai ser um difeomorfismo só na bola aberta de raio π. Okay. Esse é só um exemplo. Claro que a exponencial do espaço euclidiano é a própria identidade, né? Que as geodésicas são retas, então ela vai ser a identidade. Ok. Uma dúvida até aí? Então, o propósito era esse, né? Acho que isso meio que vem desde o Riemann, né? Quer dizer, você quer estudar a geometria de uma variedade riemanniana. Então, em particular, é natural se perguntar se você tem um sistema de coordenadas natural. Então, tem, né? Você pode olhar para o sistema que me dá as geodésicas que partem de um ponto. A segunda coisa que você quer fazer é agora descrever a geometria da variedade usando esse sistema de coordenadas. Então, o que você quer entender agora é entender ou descrever de alguma forma, né, a métrica riemanniana em coordenadas normais ou exponenciais. E aí esse é o famoso lema de Gauss, leva o nome do Gauss porque tem um lema correspondente na teoria de superfícies, né, que diz o seguinte, né? Se você olha agora para esse desenho aqui de volta, né, a gente lembra que as geodésicas têm velocidade constante, né? Então, se eu pegar um vetor aqui de norma 1 e olhar para a imagem dele pela derivada da exponencial na direção radial, esse vetor ainda vai ter norma 1 na direção radial, né? Porque a derivada na origem era a identidade. Por outro lado, o vetor velocidade de uma geodésica tem norma constante. Então, a exponencial ela não distorce os comprimentos na direção radial. Pode distorcer nas direções tangentes às esferas, né? Mas o que o lema de Gauss diz é que, além desse fato de que ela não distorce os comprimentos radiais, ela também não distorce esse ângulo aqui. Então, essa reta radial que é ortogonal à esfera centrada na origem, esse ângulo vai continuar sendo π/2 na imagem. Esse é o conteúdo do lema de Gauss. Deixa eu enunciar aqui o lema de Gauss. Diz o seguinte: você fixa um ponto P na variedade, fixa um vetor V tangente em P, e agora fixa um vetor W que é tangente ao V, nesse espaço aqui. É claro, isso aqui, novamente, é a mesma coisa que o próprio espaço tangente. Então, o desenho é mais ou menos assim, né? Você está aqui na origem, tem o vetor V, aqui, né? Aí você escolhe um W, assim. Então, aqui você tem o vetor V, que aponta na direção radial, e tem algum vetor W aqui. Então, o lema de Gauss diz que se você olhar para o produto escalar na imagem pela derivada da exponencial, então, eu vou pegar a derivada da exponencial. Agora eu vou calcular ela em V, certo? Na origem da identidade, né? Estou calculando ela agora em V. Se eu aplicar isso ao V, depois fizer a mesma coisa com o W, esse produto escalar aqui, né? Então, é a mesma coisa que o produto escalar de V por W. Certo? No espaço tangente de M. Então, esse é o lema de Gauss. O que o lema de Gauss diz é o seguinte: eu não estou escolhendo dois vetores arbitrariamente, né? Se eu estivesse escolhendo dois vetores arbitrariamente, eu estaria dizendo que a derivada da exponencial é uma isometria. Mas não é isso. O que ele diz é que se um dos vetores for o radial,
então o produto escalar é preservado. Certo? Então, entre as palavras, é meio que, entre aspas aqui, eu estou dizendo que a exponencial é uma isometria radial. Ela preserva o produto escalar desde que um dos vetores aponte na direção radial. Em particular, isso significa que se eu pegar um vetor W aqui, que é tangente à esfera centrada na origem, né, esses vetores vão ser ortogonais. O que ele está me dizendo é que, quando eu trouxer pela derivada da exponencial, esses vetores ainda vão ser ortogonais. Certo. Então, a demonstração também não é difícil. A demonstração consiste em dividir em dois casos. O caso em que o W é radial e o caso em que o W é tangente à esfera. Você sempre pode escrever o W como um pedaço tangente, mais um pedaço normal, onde o WT aqui é paralelo ao V, né? E o WN é perpendicular ao V. Olhando aqui o produto escalar do espaço tangente, né? E aí eu vou dividir em dois casos, né? Então basta provar o caso 1, em que o W é paralelo ao V, e o caso 2 vai ser o caso em que o W é ortogonal ao V. Então vamos fazer o caso 1. Então, se ele é paralelo ao V, segue disso que eu acabei de falar, né? De que o vetor velocidade de uma geodésica é sempre constante. Então, a observação é que, se eu olhar para essa curva que manda T na exponencial de TV, lembra que isso aqui era o gama, né? Isso aqui era a mesma coisa que o gama de T PV. Isso. Portanto, essa curva aqui é uma geodésica, né? Certo? Ela é geodésica. Então, isso significa que o vetor velocidade dessa curva tem comprimento constante. Ou seja, a função que manda T do produto escalar. Eu vou derivar isso aqui, né? Então, fico com a derivada da exponencial no ponto TV, aplicada ao vetor velocidade dessa curva aqui, que é o próprio V, por ele mesmo. Isso aqui é exatamente se eu chamar isso de gama V de T, isso aqui é exatamente o gama linha, né? Certo. Então, esse aqui é constante. É constante. Certo. Logo, o valor assumido por essa função em t igual a 1 tem que ser igual ao valor assumido por em t igual a 0, só que em t igual a 0 eu estou falando da origem, essa derivada é a identidade. Certo? Então segue automaticamente o caso 1. Portanto, a derivada da exponencial em V, né? Aplicado a V, produto escalar ele mesmo, é igual, se eu fizer t igual a 0, produto escalar de V por V. Certo? Só para a gente ficar, não se perder, né? Esse produto escalar aqui está sendo calculado ao longo de algum ponto dessa curva, né? Enquanto que o outro está calculado em P. Então, isso aqui é a métrica riemanniana no ponto exponencial de P em V, enquanto que aqui é a métrica riemanniana no ponto P. Certo. Mas a observação é essa, né, de que se eu pegar o W como sendo um múltiplo de V, isso aqui é preservado por causa disso. Ok, e o caso 2 é o caso em que a gente vai pegar um W que é ortogonal ao V. Ok. Aí nesse caso o que a gente faz é o seguinte, né?
Então vamos repetir o desenho aqui. Então você tem aqui a origem, tem um certo ponto V. Aqui está o W, que é ortogonal, né? Estou falando do espaço tangente, né? Então qualquer produto escalar aqui é equivalente ao produto euclidiano. Você escolhe uma base ortonormal. Então, como esse cara é ortogonal ao V em V, né? Significa que ele é o vetor velocidade de alguma curva tangente à esfera, né? Então vai ter uma curva aqui, V de S, com a propriedade de que V de 0 é igual a V e V' de 0 é igual a W e contida na esfera, né? Certo. Isso tudo no produto escalar fixado. E aí o que você faz agora é, você introduz um parâmetro t para cada ponto dessa curva, né? Você olha para a geodésica que sai de P, ou da origem, né? E atinge esse ponto aqui. Quer dizer, o que eu estou definindo aqui é uma aplicação F que faz isso aqui, né? Ela pega a exponencial no ponto P e aplica a t vezes o V de S. Estou olhando para todas as geodésicas radiais que saem de P e atingem um ponto daquela curva, colecionando aqui numa aplicação diferenciável f de st. Certo? Então a observação é que o produto escalar que eu quero calcular, que é esse aqui, né? Que é a derivada da exponencial em P, calculada no ponto V aplicada a V, né? Interno d exponencial aplicada a W. Isso aqui é exatamente a mesma coisa que... Quem que é esse vetor aqui, né? Isso vai ser exatamente o df dt, né? Isso. Ou seja, deixa eu só escrever aqui, para ficar mais claro. Então, df dt... Estou derivando essa aplicação com respeito ao t, né? Então o S está fixado. Se eu faço isso, eu vou ter a derivada. Deixa eu botar aqui um S e um t. Isso aqui vai ser a derivada da exponencial no ponto tv de S, aplicada a derivada dessa curva com respeito a t, que é o próprio v de S, né? Isso aqui é o df dt. E o df ds... O que é o df ds, né? Estou derivando aqui dentro, né? Então vai ser a derivada da exponencial no ponto tv de S, aplicado a derivada da curva lá dentro com respeito a S. Então isso dá t vezes v' de S. Em particular, como isso é uma transformação linear, eu posso tirar o t para fora, né? Então, esse produto escalar que eu quero calcular aqui é exatamente, se eu olhar para aquelas expressões, né? É exatamente calcular o produto escalar do df dt pelo df ds em t igual a 1. Né? Esse aqui é o df dt em t igual a 1. Isso aqui é o df ds em t igual a 1. Tá certo isso aí? Né? Porque o V' de 0 é o W, né? Ok? Só que aí a minha observação é de que a função que me retorna esse produto escalar aqui, ela vai ser constante em t. Então, afirmação. Essa função que pega t e manda no df dt 0t df ds 0t é constante. Por quê? Bom, calcula a derivada, né? Você
calcula a derivada disso com respeito a t. Se deriva isso com respeito a t. Aqui eu poderia, como na aula passada, usar a conexão, né? Mas vamos usar aquela observação. Isso aqui é uma derivada covariante, né? Então a notação fica assim. df dt com respeito a ddt, df ds, mais o df dt, derivada covariante com respeito a t, do df ds. Certo? Então, quanto que dá isso aqui? Quer dizer, a minha aplicação F foi definida de tal maneira que as curvas radiais, né, são mandadas em geodésicas. Né? Então, se você fixa o S e varia o T, você está com uma geodésica. Portanto, esse cara é o vetor velocidade da geodésica derivado com respeito à direção da geodésica. Esse cara é zero. Certo? Isso aqui é zero. Pois, se eu fixo o S e vario o T, isso aqui é uma geodésica. E aqui vem aquela ideia, né? Tem que trocar, né? Se você não sabe o que fazer, você troca. Então você fica então com a seguinte expressão, df dt, e aí fica a derivada covariante com respeito a S do df dt. Bom, mas agora esse vetor é igual a esse, né? Você pode usar que isso aqui é um meio da derivada com respeito a S, do produto escalar dele por ele mesmo. Só que, novamente, essa curva aqui é uma geodésica, portanto, esse vetor velocidade tem norma... aqui, de fato, não é assim, né? Como é que é isso? Como é que eu calculo isso daqui, né? Esse cara é o vetor velocidade de uma geodésica. Né? Portanto, essa norma é constante, mas constante em t, né? Aqui que você tem que ter cuidado, ela é constante em t. Mas se ela é constante em t, eu posso calcular isso, por exemplo, em t igual a zero, né? Em que eu obtenho o V de S. Não é isso? Ou seja, a derivada, se eu faço t igual a zero aqui, né? Isso aqui é a identidade, eu fico exatamente com o V de S. Então, isso aqui é a mesma coisa que um meio da derivada com respeito a S da norma de V de S ao quadrado. Calculado na origem, né? Só que eu escolhi a curva dentro da esfera. Isso aqui é constante da zero. Certo? Então, essa função aqui é constante. O produto escalar entre esses dois campos variacionais é constante. Eu quero calcular isso em t igual a 1. Bom, o óbvio é tomar o limite quando t vai para zero. Então, portanto, o que eu queria calcular, né? Que é aqui o df dt em tempo 1, df ds. Como essa função é constante, eu posso igualar isso aqui ao limite em t igual a zero. Né? Mas a observação é que no limite isso dá zero por causa desse t aqui. Certo? Aqui talvez não precise nem tomar o limite, né? Porque já é diferenciável. Não. Acho que aqui está tudo diferenciável, né? Não tem problema na origem. Derivada aqui. Às vezes, quando você tem um problema de diferenciabilidade na origem, você toma o limite, né? Mas aqui, acho que... Isso aqui é zero, né? É zero porque quando você faz t igual a zero, esse cara é zero aqui. Ok? Então, essa é a demonstração.
Então acabou, né? Porque o que eu mostrei é que se eu pegar o W ortogonal ao V, originalmente, a imagem pela derivada do W vai ser ortogonal à imagem pela derivada do V, que é o que eu queria fazer. Tá? Então, no fundo, o que eu provei é que esse ângulo é π sobre 2, né? Ou seja, a conclusão é que as esferas geodésicas são sempre ortogonais às geodésicas radiais. Vou apagar o exemplo aqui. Então, o que eu provei é que as geodésicas radiais são ortogonais às esferas geodésicas. Claro que tudo saindo do mesmo ponto, né? Quer dizer, geodésicas radiais partindo de P e as esferas geodésicas centradas em P. Certo. Então, a informação da geometria está toda nas direções tangentes a essas esferas aqui. Essas, sim, podem ser muito distorcidas pela exponencial. A radial é preservada e o ângulo é preservado, mas as direções tangentes às esferas podem ser muito distorcidas, e isso que dá a geometria, né? Mas isso a gente vai ter que checar, né? Vamos ter que checar que realmente isso acontece. Alguma pergunta até aí? Não? Então, com a ajuda do lema de Gauss, a gente pode provar essa propriedade, de que geodésicas são localmente minimizantes. Certo. Deixa eu colocar, esse é o próximo passo. Que é entender como é que quando uma geodésica é minimizante, né? As propriedades minimizantes. Das geodésicas. O que isso tem a ver com o lema de Gauss, né? Deixa eu dar uma ideia intuitiva para ficar claro por que isso é verdade. Vou pegar uma geodésica qualquer e vou mostrar que um pedacinho dela minimiza o comprimento. Porque a ideia é que se eu pegar um pedacinho dela, né? Por exemplo, uma coisa assim, né? Saindo de um ponto P e chegando num certo ponto Q, né? E agora eu olhar para qualquer outra curva ligando esses dois pontos, vamos imaginar que essa curva fique contida aqui na vizinhança, né? Porque se ela sair, o comprimento vai ser ainda maior. Curva aqui, né? Eu quero provar que o comprimento da geodésica é menor ou igual que o comprimento da outra curva qualquer. A observação é que, quando eu olhar para o vetor velocidade dessa curva, ele vai ter duas componentes. Uma radial e a outra tangente à esfera. Tangente à esfera. Mas como essas componentes são ortogonais, e isso é preservado, né, pela aplicação exponencial, o que está me dizendo é que a componente tangente à esfera só faz aumentar o comprimento, né? Porque vale o teorema de Pitágoras. O comprimento ao quadrado total vai ser a soma do quadrado do radial mais do quadrado do tangente à esfera. Então, ficar aqui andando nas direções tangentes à esfera só aumenta o comprimento. Então, é por isso que a melhor maneira é ir sempre na direção radial. É isso que a gente vai escrever agora. Ok, então como é que eu escrevo isso? Então, proposição. Proposição. Então, eu escolho um ponto P, né? Pertencente a M. E aí eu escolho um epsilon positivo, tal que a bola
de centro, centrada na origem, né, de raio epsilon, o fecho dela está contido dentro de um certo aberto U, onde a exponencial é um difeomorfismo. Onde a exponencial de U é um difeomorfismo aqui. Ou seja, eu escolho U, uma vizinhança normal do ponto P, e lá dentro eu pego uma bola de raio epsilon. Ok? E aí o que você faz é o seguinte, né? Você pega uma... Só a questão de como escrever isso daqui, né? Como é que eu escrevo isso? Eu pego uma geodésica radial, né? Vamos dizer então que... Como é que eu escrevo isso aqui? Vou escrever assim. Então, seja gama uma geodésica radial, que eu posso parametrizar aqui no intervalo 0,1, não tem problema, né? Sempre posso reparametrizar como eu quiser, né? Com comprimento constante. Geodésica radial, que sai de P, né? E que chega, digamos, num ponto Q, e aí eu vou pedir que esse ponto Q esteja na fronteira aqui da bola de raio epsilon. E agora eu pego qualquer outra curva, diferenciável por partes, ligando os mesmos pontos. Então a conclusão é que o comprimento da curva gama é sempre menor ou igual que o comprimento de C, né? E se vale a igualdade, então as imagens das curvas são iguais, ou seja, é o mesmo caminho, tem o mesmo traço. Se vale a igualdade, então isso aqui tem que ser igual a isso. A única possibilidade que a curva tenha o mesmo comprimento é que ela seja uma reparametrização da curva original. Certo? Observem que geodésicas são sempre parametrizadas proporcionalmente ao comprimento de arco, né? Se você fizer uma outra reparametrização qualquer, isso ainda vai ser uma curva minimizante, mas não vai ser uma geodésica, né? Quer dizer, a curva minimizante só é geodésica se você parametrizar de maneira proporcional ao comprimento de arco. Mas o traço dela vai ser uma geodésica. Tá, então o que eu estou escrevendo é exatamente esse desenho aqui, né? Estou pegando uma geodésica radial aqui e eu quero comparar com uma outra qualquer. Certo. Então, demonstração. Alguma sugestão aí de como começar? Essa curva C vai sair do ponto P, né? E eu quero usar as coordenadas dadas pela exponencial, né? Então, se eu quiser aproveitar as coordenadas dadas pela exponencial, eu preciso que a curva fique aí dentro. Mas pode acontecer da curva sair. Bom, mas se ela sair, a ideia é que o comprimento dela vai ser maior ainda, né? Então você pode pegar o pedaço da curva que fica dentro. Certo? Deixa eu fazer um... Talvez seja bom indicar com o desenho aqui. Aqui está a origem, né? Aqui é a bola de raio epsilon. Está aqui o ponto. Tem a geodésica radial aqui, correspondente. E aí eu tenho a curva, né? De repente ela pode sair das coordenadas, voltar, né? Mas aí o que eu faço, eu pego o primeiro instante da curva em que ela atinge a esfera de raio epsilon.
certo? Então eu chamo de T0, né? O ínfimo de todos os t's no intervalo 0, 1, onde a curva C de t toca essa bola de raio epsilon. Na verdade, a imagem dela pela exponencial, né? Certo? Isso aqui é exatamente a esfera geodésica, né? Esfera geodésica de raio epsilon centrada em T. Vai ter que ter um instante T satisfazendo essa propriedade, porque afinal a curva chega no Q, né? Que está lá. Então tem pelo menos um. T igual a 1 está aqui. Aí você pega o ínfimo, né? Ok. Então, o ínfimo pode ser esse cara aqui. Ele poderia fazer uma coisa assim, por exemplo, né? Aí quando eu chego até o ínfimo, eu estou pegando só esse pedaço aqui. Certo? E agora lá dentro eu tenho coordenadas exponenciais, né? Então o que eu faço é, eu escrevo a minha curva C de t como sendo, ela é a imagem pela exponencial, né? De alguma coisa que vai se escrever como um certo raio multiplicado por um certo vetor de norma 1. E eu posso fazer, ou seja, a minha ideia é que eu estou meio que escrevendo coordenadas polares, né? Tá claro isso? Quer dizer, eu olho para a pré-imagem dela pela exponencial, porque isso aqui é um difeomorfismo lá dentro, né? Vou ter uma curva aqui no... Vamos dizer que isso seja a imagem. Aqui está o TP de N, está aqui a origem. Então eu olho para a pré-imagem dessa curva aqui, que vai ser uma coisa assim, né? E aqui, se eu excluir a origem, né? Aí tem um outro detalhezinho, ponto técnico, que para que isso faça sentido eu tenho que tirar a origem, né? Certo? Para que esse vetor V de t fique bem definido. Então, para isso, você faz o seguinte. Então, deixa eu apagar isso aqui. Vou chamar esse cara de T1. E eu vou chamar, então, de T0. O que eu chamo de T0? Aí você me dá um... Estou fazendo a coisa com rigor aqui, né? Você pega um deltazinho qualquer aqui, em torno do ponto P, delta. Depois eu vou fazer esse delta ir para 0. Mas fixado o delta, eu vou pegar, né, o último ponto aqui em que ela sai de delta. Certo? Então, como é que eu faço isso? Vai ser o supremo, né? Onde agora eu estou olhando só até o T1, então pego o T de 0 a T1. O supremo dos T's, onde C de T toca a esfera geodésica de raio delta. O delta é escolhido, depois eu faço ele para 0. Então a conclusão é que quando eu pego esse T0 e esse T1, né, eu tenho que a minha curva agora está definida, sei lá, se eu chamo de C barra a restrição de C ao intervalo T0, T1, né? Na variedade, tem a propriedade que o C de T0 está na esfera de raio delta, o C de T1 está na esfera de raio epsilon, e essa curva nunca passa pela origem aí no meio. Então, em particular, eu posso escrever aquilo que eu tinha feito, né? O F, desculpe, posso escrever a curva C de T como uma coisa assim. Ok? E isso se parece com o que a gente acabou de fazer aqui, né? Se eu definir a f de r t, estou trocando só notação aqui. Mas se você definir f de rt como sendo exponencial em p de r vezes v de t, né?
Então, o que eu acabei de escrever foi que a minha curva C de t, ela é a imagem por F de quê? De R de t, t. Isso? Certo? C bar, né? Essa restrição aqui. Então, vamos lá. Então, portanto, posso calcular agora o comprimento. O comprimento da curva C barra é igual à integral de T0 a T1 da norma do vetor velocidade. Certo? Só que o vetor velocidade é fácil calcular, né? Isso aqui é o df dr vezes o r' de t mais o df dt. Esse aqui é exatamente como antes, eu só estou trocando o S pelo R, a letra aqui. São campos variacionais, né? Concordam com isso? Portanto, dessa fórmula aqui, né, eu tiro que, se eu calcular a norma ao quadrado, quer dizer, o produto escalar dele por ele mesmo, né, eu vou observar que o df dr e o df dt são ortogonais, né, por causa do lema de Gauss. Que é exatamente a mesma f, esse cara tem norma constante, né? Então, estou pegando um cara radial e outro cara tangente à esfera. Quando eu olhar pela imagem, esses caras são ortogonais. Então, aqui eu estou usando o fato de que eles são ortogonais, que era o lema de Gauss, né? Portanto, se eu fizer o produto desse cara por ele mesmo, eu vou ter o R' ao quadrado df dr ao quadrado mais o df dt ao quadrado. Certo isso? Só que agora isso aqui representa o quanto que eu estou andando na direção tangente à esfera, né? Então isso aqui só vai contribuir para aumentar o comprimento. Então isso é maior ou igual C barra linha de t ao quadrado vai ser então maior ou igual que esse primeiro aqui. Então essa desigualdade que eu vou usar aqui, eu vou tirar a raiz quadrada, né? Portanto, esse cara aqui é maior ou igual a que o valor absoluto de R' de t vezes o df dr, não é isso? Mas eu pergunto, quem que é o df dr, né? O df dr é exatamente o vetor velocidade da geodésica radial. E como eu escolhi esse cara de norma 1, ele tem norma 1. Então isso aqui é 1. Não preciso colocar aqui. Mas isso é maior ou igual que a integral do valor absoluto é maior ou igual que o valor absoluto da integral, né? E aqui, pelo teorema fundamental do cálculo, isso aqui é o R de T1 menos o R de T0, ou seja, isso é exatamente epsilon menos delta. Certo. Então, mostrei que o comprimento desse pedacinho C barra aqui é maior ou igual que epsilon menos delta. Obviamente, o comprimento da curva C é ainda maior, né, que o comprimento de C barra. Então, a gente... Dá para acabar aqui, né? Vamos para cá, aqui. Então, o comprimento de C é maior ou igual que o comprimento de C barra, que é maior ou igual que epsilon menos delta. Só que fazendo... O C está fixado agora, né? Fazendo o delta ir para zero, temos que o comprimento da C é maior ou igual que epsilon. E o epsilon é o comprimento da geodésica radial, né? Eu peguei ela radial, terminando num ponto da esfera de raio epsilon. O comprimento dela é exatamente epsilon. Então, mostrei que geodésicas são minimizantes.
E se por acaso você tiver que os comprimentos são iguais, né? Isso é uma coisa também canônica, né? Você vai na sua cadeia de desigualdades, né? E conclui que todas elas têm que ser igualdades, né? Se deu igual no final, tem que ser igual em tudo antes. Em particular, tem que ser igual aqui, nessa passagem, quando eu joguei fora o df/dt. Né? Então, a observação é que se tiver que o comprimento é igual, então você conclui que a norma do df/dt tem que ser zero. df/dt tem que ser zero. Mas isso significa que, se eu calcular o df/dt, eu estou derivando o v' de t, né? Significa que a curva v de t é constante, que corresponde exatamente a uma geodésica radial. Isso faz o caso da igualdade aqui. Dá para dizer mais, né? Não só as imagens são iguais, mas ela tem que ser uma reparametrização monótona. Né? Porque se você vai e volta um pouquinho, o comprimento aumenta. Certo? Tem que ser monótona a parametrização. Muito bem, então estabelecemos que geodésicas são localmente minimizantes. Né? Geodésicas são localmente minimizantes. Essa é a conclusão, né? Ok? Agora eu vou colocar uma pergunta, né? E o contrário? Se você tem uma curva que é minimizante, né? Será que ela tem que ser uma geodésica, né? Imagina que você tem uma curva C de A a B, diferenciável por partes. Em muitas situações, você naturalmente tem que juntar uma curva com a outra, as curvas diferenciáveis por partes aparecem naturalmente. Então, digamos que ela seja diferenciável por partes. Tá? C de A igual a P, C de B igual a Q. E digamos que ela seja minimizante. Suponhamos que C é minimizante. Isto é, que o comprimento de C é menor ou igual que o comprimento de qualquer curva alfa, sei lá, para toda curva alfa, sei lá, os intervalos podem ser diferentes, né? Diferenciável por partes, ligando os mesmos pontos, né? Não sei se A e Lin, B, é menor notação, sei lá, A barra, B barra, não sei. Então, dizer que ela é minimizante é dizer que você quer a definição, né? O comprimento dela é menor ou igual que o comprimento de qualquer outra curva ligando os mesmos pontos. Então, pergunta, o que eu posso falar sobre C? Pergunta natural, né? Certo. Então, a pergunta é se C é geodésica, né? Isso é uma pergunta natural. Vejam bem, geodésicas são soluções de uma equação diferencial ordinária. Então, elas são suaves. Não podem ter bicos. Geodésicas são sempre suaves. Uma pergunta natural é saber se será que é possível que o melhor caminho seja quebrado, né? Ou seja, poderia ser que o melhor caminho fosse, às vezes, ir por aqui, depois dar uma volta assim. Natural perguntar se o melhor caminho é sempre dado por uma curva suave, né? É mais ou menos isso que eu estou perguntando aqui.
tem uma curva que a princípio é diferenciável por partes, e a pergunta é se ela é uma geodésica. Em particular, se for, ela tem que ser regular. Não pode, o ângulo não pode saltar. E o que vocês acham? É ou não é? Tem alguma prova aí? Alguma ideia aí? Deve ser, né? Vamos fazer uma prova aqui entre aspas, né? Como é que seria uma prova disso? Então como é que prova? Vamos lá. Isso. Certo. Se ele está com a ideia correta, o que ele está dizendo é que, como ela é localmente minimizante, né? Você sabe que geodésicas radiais são as minimizantes. Qualquer curva que é minimizante globalmente, em particular, vai ser minimizante localmente. Então, o que ele está querendo provar é que localmente ela tem que ser sempre uma geodésica radial. Mais ou menos isso que você quer fazer, né? Então, o ponto então, que eu queria chegar é para ver que tem alguma coisa ainda que a gente tem que provar. É o seguinte: imagina que eu estou, a priori, permitindo que a curva seja quebrada, né? Que ela seja só diferenciável por partes. Então, nesse ponto aqui, por exemplo, se você escolhe esse ponto aqui, né? Você quer mostrar que ela é uma geodésica aqui, tudo bem. Se você faz o que você falou, você vai ver que ela é geodésica para o lado direito e vai ver que é geodésica para o lado esquerdo. Mas você quer mais do que isso. Você quer mostrar que ela é geodésica no intervalo aberto em torno daquele T. Então, o que está faltando provar, né? O que está faltando provar? Ou seja, a existência das coordenadas exponenciais me dizem que, se eu fixar um ponto P e eu pegar qualquer outro ponto aí próximo, tem uma geodésica ligando os dois. E que é minimizante. Certo? Mas eu primeiro fixei o P. Então, o ponto que a gente precisa checar é que agora, dado um ponto P, eu consigo encontrar uma vizinhança tal que, dados quaisquer outros pontos Q e R nessa vizinhança, tem uma geodésica minimizante ligando os dois. Que é um pouco diferente do que eu provei. É um pouco mais forte. Certo? Então, eu preciso mostrar isso, que existem vizinhanças tais que, se eu pegar dois pontos arbitrários lá dentro, eu sei que tem uma geodésica minimizante ligando os dois. Essas são chamadas vizinhanças totalmente normais, né? Porque aí, uma vez que você sabe que tem uma geodésica radial ligando esses dois pontos, um à esquerda e o outro à direita, né? Eu acabei de provar que elas têm que coincidir. Talvez eu precise botar aqui que ela é parametrizada proporcionalmente ao comprimento de arco, né? Tá? Para fixar a parametrização. Certo? Então, o que eu acabei de provar foi que ela teria que coincidir aqui. E aí eu provo que é uma geodésica, mas eu preciso provar a existência dessas vizinhanças. Então, isso é o que se chama de vizinhança totalmente normal. Vizinhanças totalmente normais. Que é uma aplicação do teorema da função inversa. É só encontrar a aplicação certa. A proposição diz o seguinte: dado um ponto P, em M, existe um delta positivo,
existem delta positivo e W vizinhança de P, tais que acontece o seguinte: para todo Q em W, um outro ponto qualquer que eu pegar em W, a exponencial nesse outro ponto, ela vai ser um difeomorfismo na bola de raio delta. É difeomorfismo. E a imagem dessa bola contém a vizinhança inteira. Exponencial. Imagem dessa bola aqui contém W. Ou seja, o que está dizendo é o seguinte: eu tinha provado que existe sempre um delta, né? Dado um ponto, você tem um raio onde a exponencial é um difeomorfismo. Então, primeiro está dizendo que eu posso escolher esse delta uniforme numa vizinhança. O mesmo delta vale para todos os pontos da vizinhança W. E mais ainda, se eu fosse fazer um desenho de W aqui, o que está me dizendo, que essa última inclusão está dizendo, né, é que se eu pegar dois pontos em W, né, digamos o Q e mais algum outro, eu sei que esse outro vai estar na bola de raio delta do Q. Então, em particular, eu tenho uma geodésica minimizante de comprimento menor que delta ligando esses dois pontos. Então, o corolário é esse, que numa vizinhança totalmente normal, dados dois pontos em W, eu sei que tem uma geodésica de comprimento menor que delta ligando os dois. Certo. E usando isso, com o argumento que ele tinha falado, Franco, você prova que aquela curva ali é uma geodésica. Então, essa é a definição, né? Ou seja, nesse caso, se existe esse delta, né? Nesse caso, dizemos que W é uma vizinhança totalmente normal de P. Ok, então como é que é a demonstração disso? Como eu falei aqui, isso é uma aplicação do teorema da função inversa. Afinal, ele diz assim que existe uma vizinhança, né? Geralmente, quando ele diz existe uma vizinhança, é o teorema da função inversa. Só que você tem que encontrar a aplicação correta. O corolário disso daí é essa ideia, né? De que se eu pegar dois pontos, tem uma geodésica ali no meio ligando os dois. Então, o que eu quero é pegar dois pontos P e Q, muito próximos, e ser capaz de escrever o Q como uma exponencial do ponto P de um certo V. Isso aqui já sugere qual é a aplicação. Qual que é a aplicação? Ou seja, eu tenho que pensar que eu quero, dado P e o Q, eu quero encontrar o V, né? Que faz isso, usando o teorema da função inversa. Então, você define F da seguinte maneira. Depois a gente vê os espaços aqui. Como é que é? Ela pega... O P está fixado, né? Então, deixa eu botar um Q aqui. Q e um vetor V. E manda no Q exponencial. Deixa eu só mudar a notação aqui, então. Porque o P está fixado, né? Sei lá, Z, sei lá. Então, essa é a aplicação, né? Onde que ela está definida? O QV tem que estar no domínio da exponencial. Não é isso? Então, eu vou pegar aqui aquele aberto U que eu falei, né? Esse U é aquele U da proposição da existência da aplicação gama que dava as geodésicas, né? Toma valores... Agora, isso aqui deixa de ser um vetor. Isso aqui é um ponto novamente.
Isso vai no produto cartesiano de n por m. Certo. E o ponto é que essas duas variedades têm a mesma dimensão, né? Esse cara aqui tem dimensão 2n, isso aqui também, dimensão n mais n, 2n. Então tem uma aplicação diferenciável entre duas variedades com a mesma dimensão, faz sentido tentar mostrar que a derivada dela no ponto é um isomorfismo. Tá claro aí? Então a afirmação é que a derivada de f no ponto P0 é um isomorfismo. Certo. Como é que eu provo isso aqui? Vou provar isso aqui e depois eu deixo vocês terminarem, tá? Ou seja, usar que ela vai ser um diffeomorfismo local para construir a vizinhança. É só basicamente pegar a imagem, projetar e interpretar o fato da F ser um diffeomorfismo para mostrar que tudo isso aqui vale. Bom, a melhor, não sei se é a melhor maneira, mas uma maneira de fazer isso é olhando em coordenadas, né? A gente vai ter que derivar essa aplicação aqui. A gente já sabe que a derivada da exponencial no ponto P é a identidade, né? Certo? Ok? Então, o que você faz é o seguinte, né? Você escolhe a... Lembra a definição do U, né? Qual que era a definição do U? Lembramos que esse U era o conjunto de todos os QVs, né? Onde o Q pertencia a alguma vizinhança de P. E o V aqui tinha norma menor que epsilon. Então você pode pegar essa vizinhança de P aqui como sendo uma vizinhança coordenada. Pode diminuir ela. Então vamos imaginar que V seja uma vizinhança coordenada. Então você tem coordenadas x1, xn, né? Então V tem coordenadas x1, xn. Como você está olhando para elementos do fibrado tangente com base no Q, né? Qualquer ponto QV aqui vai ter coordenadas, como eu expliquei na aula passada, x1, xn, y1, yn. Coordenadas do tangente em V, né? E o U é um subconjunto aqui, né? Certo? Da maneira natural de um fibrado tangente. Aí escrevendo então a minha F em coordenadas, eu fico com uma aplicação do R2N no R2N, pelo menos de abertos, né? Então a observação é que a matriz que representa essa derivada nas coordenadas escolhidas, né? Quer dizer, eu tenho que escolher coordenadas aqui e aqui, né? Então aqui são as coordenadas x1, xn, y1, yn. Aqui eu simplesmente pego V cartesiano V. Também tem um sistema de coordenadas. As coordenadas naturais. Naturais porque vem das coordenadas de V, né? Uma vez que eu tenho um sistema de coordenadas em V, como eu falei, eu tenho esse sistema de coordenadas no TV, mas também tenho um sistema de coordenadas em V cartesiano V. Certo? É da forma... Vamos tentar explicar isso aqui. Então a ideia é que a gente vai... Tem duas variáveis, né? Que é o Q e o V, né? O Q corresponde às variáveis X e o V corresponde às variáveis Y. Okay. E aqui também você pode dividir as coordenadas nas coordenadas que representam o primeiro fator e as coordenadas que representam o segundo fator. Então faz sentido dividir essa matriz em 4 blocos quadrados, né? N por N.
Então, se eu olhar para a primeira parte aqui, o que eu estou analisando é a derivada da f com respeito à primeira variável, a variável q. Então, eu vou derivar em relação a q, fixando o v igual a zero, né? Mas se eu fixo o v igual a zero, a gente sabe que isso aqui dá sempre o próprio ponto q, né? Lembra que a exponencial do zero é sempre o próprio ponto. Então eu tenho q, vírgula q. Quando eu derivar, você vai ter então a identidade e a identidade aqui. Certo. Aqui eu estou derivando com relação a v. Dependendo da convenção, pode ser a transposta. Tá? Estou usando essa convenção aqui. Isso aqui está sendo a derivada em relação a q. E aqui vai ser a derivada em relação a v. Então, agora eu faço o inverso. Eu fixo o q como sendo sempre p e vario o vetor v, né? Mas aí você está com essa aplicação que pega o v e manda... Como é que é? O q está fixado como sendo p, então estou só variando o v. Então, do lado direito eu vou ter p exponencial de pv. Então, se eu derivar com respeito a v, agora o p está fixo, isso aqui dá zero, né? E aqui o p está fixo, estou derivando aqui, isso é exatamente a derivada da exponencial no ponto p na origem, né? Isso é, pelo lema que a gente provou hoje na aula, isso é a identidade novamente. E aí a observação é que isso aqui é um isomorfismo. É isomorfismo. Então daí você usa o teorema da função inversa. Usamos o teorema da função inversa. E aí vocês completam a demonstração. Porque agora significa que você diminui a vizinhança, obtém um difeomorfismo, né? Em particular, se eu pegar dois pontos muito próximos aqui, eles são sempre dessa forma. Que é exatamente o que eu queria, pegar dois pontos próximos e escrever um como exponencial do outro, né? Com respeito a um vetor v. Ok? Alguma pergunta aí? Bom, o Manfredo depois fala de vizinhanças convexas. Eu vou saltar essa parte. Depois a gente volta quando provar mais algumas outras coisas. Mas, no fundo, o que ele diz é que em nenhum lugar nessa proposição eu falo, né, que a geodésica está contida em W. Eu só digo que ela existe, né? Ela existe, mas em nenhum lugar eu digo que a geodésica está contida em W. Isso é o que se chama de convexidade. Você pega dois pontos no conjunto e a geodésica minimizante está contida no conjunto. Ou seja, se você pegar a métrica euclidiana, qualquer aberto do Rn é totalmente normal, né? Que é a aplicação exponencial de identidade. Em particular, o W poderia ser assim. E seria totalmente normal. Pode pegar um ponto aqui. Tem uma geodésica de raio delta, mas ela cai fora, né? Então, o Manfredo depois prova que se você pegar uma bola geodésica muito pequena, ela vai ser convexa. Mas a gente prova isso mais tarde. E a ideia agora é chegar em curvatura, né, que é o próximo assunto. E, de certa forma, talvez eu não tenha tempo para fazer hoje, mas eu vou usar as coordenadas exponenciais como uma possível motivação do que é a curvatura de uma variedade. Certo? Isso aí a gente faz, então, na próxima semana.